Estarei dando continuidade à série que eu iniciei, a minissérie, né, que eu iniciei na semana passada. Semana passada eu fiz a exposição do Salmo 131. E hoje o título do sermão é Lições de Sofrimento. Eu resolvi dar esse título, Lições de Sofrimento. E estarei fazendo a exposição do Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Então eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 7. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer disso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus, lhe está a tua palavra, meu Pai. Nós, seres humanos, naturalmente nós demonstramos certa incapacidade de lidar com o sofrimento. A gente não sabe muito bem quando lidar com a gente, quando a gente é cometido com algum mal, com algum problema grave, com alguma situação que gera sofrimento na gente. A gente não sabe muito bem como lidar com isso. Naturalmente, as pessoas elas buscam resposta nos sistemas filosóficos, buscam resposta na natureza, buscam resposta nos sistemas políticos, nos sistemas econômicos, na cultura. Ficam buscando resposta para poderem lidar com essa situação, procurando saber o porquê que isso aconteceu, de que forma eu posso enfrentar isso, qual é a real gravidade desse fenômeno. Porém, essas respostas, geralmente, elas são ineficazes. Geralmente, a gente não tem resposta, a gente não consegue obter a resposta de forma clara. A gente fica procurando a resposta e a gente não consegue obter. E por serem falhos e ineficazes esses meios, que a gente procura obter essas respostas, naturalmente é gerado em nós medo, desilusão e pessimismo. Naturalmente a gente acaba ficando com medo de enfrentar o desconhecido, a gente fica desiludido porque a gente depositou força naquilo ali, e a gente também acaba sendo acometido com um pensamento pessimista: não vai dar certo, um negócio vai dar problema aqui mesmo, a situação vai ficar meio que fora do controle. A gente acaba tendo esse tipo de pensamento. No primeiro século da era cristã, não era muito diferente não, tá? Havia uma série de sistemas filosóficos ali que tentavam explicar a natureza do sofrimento humano e não explicavam também de forma adequada. Muito pelo contrário, eles traziam explicações estapafúrdias, explicações que não se fundamentavam na realidade. E a gente vai ver aqui o porquê disso. Jesus, ele é incitado, ele é questionado pelos seus discípulos sobre uma determinada situação de sofrimento. Havia um cego de nascença, que muito provavelmente vivia em condição de mendicância, porque era cego, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Estava em Jerusalém e possivelmente estava ali na porta do templo, mendigando. Então os discípulos olham para aquele cego e perguntam a Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Ele ou os seus pais? Para que ele pudesse viver nessa condição. Então os discípulos perguntam a Jesus por que ele estava fadado àquela sina, por que ele estava fadado àquela doença. Qual era a razão daquele sofrimento? São perguntas que os discípulos estão fazendo para Jesus. Qual é a razão desse sofrimento? É a pergunta que a gente faz todo dia, quando a gente tem problema na nossa vida. Por que a gente está passando por essa situação? É uma pergunta legítima, é a pergunta que a gente faz. Qual é a razão? Porém, é interessante pensar que Jesus ele não te tergiversou. Ele não ficou contando historinha. Ele não ficou entrando por caminhos ali para poder
afagar o ego de ninguém e para poder também trazer respostas que não tratavam diretamente no tema. Jesus ele não fez isso. Jesus ele foi racional e objetivo. Quando perguntaram a ele por que aquele homem estava sofrendo, ele respondeu de maneira bastante clara. As pessoas sofrem, os seres humanos sofrem, os sofrimentos humanos, eles existem para revelar a necessidade de Deus. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Os sentimentos, as necessidades humanas, os sofrimentos humanos, eles revelam a necessidade de Deus. É isso que Jesus falou. Objetivamente, racionalmente. Os sofrimentos humanos revelam a necessidade de Deus. O meu objetivo nesta manhã é que nós possamos, pelas Escrituras, absorvermos lições valiosas que nos ajudarão a suportar e até mesmo superar os sofrimentos que nos assolam. Então eu te peço que você olhe para a palavra de Deus, por favor, com muito carinho, que aqui, para a glória dele, nós iremos tirar lições valiosíssimas que nos suportarão nos momentos de dificuldade que a gente enfrenta. A primeira delas, a primeira lição, esses sofrimentos eles são didáticos. Versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Então Jesus ele estava um pouco depois da festa dos tabernáculos, que foi uma festa que foi muito intensa ali, as atividades de Jesus. Jesus ele foi chamado de endemoniado naquela festa. Ele foi chamado de endemoniado. Olha só, Deus encarnado. Ele falou que ele era Deus, que ele tinha vindo redimir o mundo, e as pessoas chamaram de endemoniado. Tentaram apedrejar Jesus naquela festa. Tentaram prender Jesus, ele ia ser preso. Ainda não tinha chegado a hora dele, mas ele ia ser preso. Tentaram fazer o que for, e ele continuou em Jerusalém. Acabou a festa, ele continuou em Jerusalém. Então, caminhando em Jerusalém, ele se deparou com um cego de nascença. Ele se deparou com aquele homem. Aí fizeram a pergunta para ele, seus discípulos perguntaram, versículo 2. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Por que eles fazem essa pergunta? Porque havia uma crendice ali naquele povo, que foi uma crendice refutada por Jesus, que os humanos, eles se originavam, muitas vezes, nos pecados das pessoas, que isso é verdade, né? Muito do nosso sofrimento é virtude do nosso pecado, é virtude da nossa incapacidade de lidar com as coisas de forma adequada, mas eles acreditavam também que aquele sofrimento era fruto do pecado dos pais, que os pais poderiam ter pecado, e em virtude deste pecado, aquela pessoa estava sendo acometida com aquele sofrimento. Eles acreditavam também que o sofrimento poderia ser gerado pelo fato do indivíduo ter pecado no ventre materno. Quando ele era bebezinho, ele pode ter pecado ali, e pelo fato de ele ter pecado, aí já começa as loucuras, né? Pelo fato de ele ser pecado no ventre materno, ele estava sofrendo porque tinha pecado ali. Olha só o feto, meu Deus do céu. Né? O feto tinha pecado. E eles acreditavam também, pasmem, no karma, tá? Acreditavam que era isso fruto de vidas passadas, que é coisa totalmente refutável pela fé cristã. Mas tinha um grupinho de judeu ali que acreditava nisso também. Isso era uma crendice popular que havia naquela época. Aí os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem foi que pecou, ele ou os pais? Aí Jesus falou, não, nem ele pecou, nem os pais, mas isso está acontecendo para que se manifeste as obras de Deus. O sofrimento na vida desse homem, ele é didático, era para que Deus possa ensinar algo na vida dele. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso está acontecendo para que se manifeste a glória de Deus, para que se manifeste as obras de Deus. Vamos para alguns exemplos. Primeiro, José. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi morar na casa de Potifar e foi condenado injustamente por um crime que ele não cometeu. Então, primeiro ele foi vendido, depois ele foi condenado injustamente, ficou preso. Quando ele teve a oportunidade de sair da cadeia, que ele decifrou o sonho do copeiro, o copeiro saiu da cadeia, esqueceu dele, então ele foi vendido, preso, condenado injustamente e esquecido. Ele estava esquecido.
Ele estava vivendo numa situação de sofrimento extremo. Ele estava preso. Num determinado momento, Deus muda a sorte de José, para que José deixasse de ser escravo e tornasse Zafenate Paneia, o fornecedor do mantimento da vida. O que Deus estava ensinando a José? Deus estava ensinando a José o valor da preservação da vida. Porque naquele momento de dificuldade, naquele momento de angústia, ele precisou aprender que a vida dele era importante, precisava ser preservada. Ele precisou dar valor àquilo que era mais importante para ele, que era a sua sobrevivência. Aí quando ele é levantado como Zafenate Paneia, o que ele faz? Ele salva o povo do Egito. A preocupação dele é a preocupação com o povo, é para que aquele povo não morresse de fome. E a preocupação dele era com o povo, mas a preocupação de Deus era com o seu povo, porque os seus irmãos vieram até ele, e os seus pais vieram a ele e sobreviveram porque ele havia passado por aquele momento de dificuldade e tinha sido ensinado por Deus para poder fornecer vida para aquelas pessoas. Então Deus ensina através do sofrimento. Outro exemplo, Jó. Jó, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. Aí o diabo chegou diante de Deus e falou assim: ô Deus, é o seguinte, ele só é desse jeito porque você dá tudo para ele. Tira o que você dá para ele para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Ou seja, o diabo desafiou a dignidade de Deus, colocou a dignidade de Deus em xeque. Falou assim: ó, tira aquilo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Aí Deus falou: não, tá bom, eu conheço meu servo. Eu conheço meu servo. Vai lá e tira. Aí aconteceu aquelas tragédias que você já sabe. Aí o diabo, não contente, falou assim: não, ele não tem os bens materiais, mas se você mexer na saúde dele, vai blasfemar. Deus falou assim: então vai lá e mexe na saúde dele, só não mata ele. Aí o diabo foi e mexeu na saúde de Jó. Aí Jó vive aquele momento de sofrimento intenso, aquele momento de sofrimento que a gente não pode mensurar. E naquele sofrimento, ele não blasfema contra Deus, ele não se volta contra Deus, ele não abandona Deus, mas ele é tratado por Deus. Ele é tratado, e ele é tratado no seu orgulho, porque naqueles debates que ele tem ali no livro, em algum momento ele tenta auto-justificar-se, e dizer que ele não era merecedor daquele sofrimento. Aí Deus fala assim: você pode até não ser merecedor desse sofrimento, mas você tem orgulho, você precisa ser tratado, porque quando eu tratar o teu orgulho, você vai ser aperfeiçoado. Aí quando Deus se manifesta para Jó, quando Deus se apresenta para Jó, ele entrega uma resposta para Deus. Ele vai dizer: eu não conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isto me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se depara diante de Deus e nele é gerado plena consciência do pecado. Toda essa autojustificação que eu estava fazendo, agora eu entendo que eu precisava ser tratado no orgulho. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. O sofrimento na vida de Jó serviu para tratar Jó e para aperfeiçoar Jó. Meu irmão, eu não sei o que você está sofrendo, mas eu sei uma coisa: se Deus está com você, Ele está te aperfeiçoando para a glória dEle. Terceiro exemplo, Daniel. Um homem idoso, já tinha mais de 80 anos. Estava servindo ao rei Dário, ou Dario. Ele é convencido a editar um decreto onde nenhum Deus poderia se adorar a não ser ele. Ser adorado a não ser ele. Olha essa coisa de doida. Cara, às vezes as pessoas convencem a gente de fazer cada maluquice. Ele tem que tomar muito cuidado com isso. Ele é convencido de fazer um decreto que nenhum Deus poderia ser adorado, só que poderia ser adorado é ele. Daniel, com 80 anos de idade, falou assim: eu fui fiel a Deus a minha vida toda, você acha que agora velho eu vou deixar de ser fiel a Deus? O que Daniel fez? Daniel simplesmente ignorou aquela ordem. Ele ignorou aquela ordem e continuou adorando a Deus. E pelo fato de ele continuar adorando a Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Houve a ordem para que ele fosse jogado na cova dos leões. E você acha que lá na cova dos leões, Daniel ficou jogando Uno com os leões? Ficou jogando banco imobiliário? Para a molecada aí, tu acha que lá Daniel ficou jogando Free Fire com os leões? Daniel estava vivendo um momento de sofrimento intenso.
O leão estava lá faminto, ó, para abocanhar ele, para comer ele. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. E por que Deus livrou Daniel das covas dos leões? Para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Às vezes Deus faz a gente passar por um sofrimento para que o nome dele seja glorificado. O que aconteceu? O rei Dario: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E ele livrou Daniel do poder dos leões porque ele estava ensinando aquele povo da Babilônia, estava ensinando ao povo de Israel: ao Senhor, a Deus, só o Senhor Deus adorarás e a ele servirás. Porque um ano depois eles voltaram do exílio, eles foram embora. Eles saíram do exílio, eles foram libertos. E nunca mais Israel adorou a um Deus a não ser Javé. Eles aprenderam a lição. Deus usou o sofrimento de Daniel para ser glorificado no meio do povo e demonstrar as suas maravilhas. A minha oração hoje é para que Deus use o teu e o seu sofrimento para ser glorificado no meio dos nossos e demonstrar as maravilhas dele. Então, esses sofrimentos eles são didáticos. O que a gente aprende com isso? Em primeiro lugar, que a gente precisa procurar aprender em meio à dor, clamando para que Deus nos trate. Se a gente sabe que o sofrimento tem algo a ensinar para a gente, a nossa ação ela vai muito de encontro a gente procurar aprender com isso. Procurar aprender em meio à dor, clamando para que Deus possa nos tratar. Ao invés de a gente entrar no desespero total, ao invés de a gente entrar na angústia total, ao invés de a gente se entregar ao medo, que a gente possa procurar aprender em meio à dor, sabendo que Deus pode tratar a gente em meio a essa situação adversa. E a segunda coisa, encarar o sofrimento como uma oportunidade de aperfeiçoamento. Assim como esses homens foram aperfeiçoados por Deus, que Deus possa aperfeiçoar a mim e a você em meio ao sofrimento. Que a gente possa sair melhor daquilo que a gente saiu. A gente possa aprender com isso. Porque nem ele pecou, nem os seus pés pecaram, mas isto aconteceu para que se manifeste as obras de Deus. Os nossos sofrimentos, eles são didáticos. Segunda lição que a gente aprende aqui. Esses sofrimentos, eles obrigam-nos a agir. Versículo 4. Olha só o que Jesus vai falar. É necessário, ou seja, tem que acontecer alguma coisa, que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, e ninguém pode trabalhar. Enquanto os discípulos estavam tentando identificar, enquanto os discípulos eles estavam procurando respostas para aquele problema, Jesus estava indicando ao invés. Ele estava falando, enquanto vocês ficarem tentarem entender o porquê, enquanto vocês estão entendendo o porquê, vamos fazer. Vocês estão tentando entender o porquê, mas estou dizendo para vocês, enquanto é dia, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então é necessário que a gente haja agora. É necessário que a gente faça alguma coisa. Esse sofrimento nos obriga a fazer algo. Ao invés de vocês ficarem se lamentando, ao invés de vocês ficarem questionando, ao invés de vocês ficarem perguntando por quê, vamos fazer. É isso que Jesus está falando, vamos fazer. Vamos agir em meio a essa situação para poder procurar caminhos para reverter esse processo. Tem um filme interessante chamado A Procura da Felicidade. Acredito que todos já viram, né? É um filme antigo, um filme muito interessante, chamado A Procura da Felicidade, que vai contar a história de um camarada chamado Chris Gardner. Esse camarada, ele ficou desempregado,
Ele vendia lá um negócio, lá, um aparelho médico, e aquele aparelho médico que fazia ele sustentar-se, e ele ficou desempregado, ele não tinha condições de ter um emprego, e ele arruma um estágio numa empresa. E aquele estágio não era remunerado. Então, ele precisava fazer aquele estágio, e se ele fosse aprovado naquele estágio, ele iria ser contratado. Tinha 20 pessoas concorrendo, só um a ser contratado, que era ele. O outro que poderia se sair melhor que ele. Então, ele começa a trabalhar naquela empresa sem receber nada. Ele precisa sobreviver. E nesse inteirinho, a esposa o larga, ele fica com o filho. Né? Vocês já viram o filme, a esposa larga, fica com o filho. Só que a história verdadeira, ali tem uma criança de 5 anos de idade. Na história verdadeira, a criança tinha 14 meses de vida. O cara ficou com uma criança de 1 ano e 2 meses de idade, cuidando dela, e morando em abrigo e morando na rua com a criança. Uma situação extremamente desesperadora. Uma situação de sofrimento intensa. Aquele sofrimento levou aquele homem a agir. Aquele homem precisou lutar pela sua sobrevivência. Ele precisou lutar não só pela sua sobrevivência, mas pela sobrevivência do filho dele, porque era um bebezinho. Ali eles colocaram a criança de 5 anos para que houvesse diálogo, mas na verdade era um bebezinho. Ele precisou lutar pela sua sobrevivência ali. Ele precisou também trabalhar para que aquela situação pudesse ser revertida. Ele trabalhava mais que os outros. Por quê? Porque ele tinha que sair 2 horas antes para ir para a fila do abrigo, para poder entrar, para ver se conseguia entrar dentro do abrigo, para dormir no abrigo, porque ele não tinha dinheiro para poder sustentar. Então, ele tinha que sair 2 horas antes, ele trabalhava mais que os outros. Ele não almoçava e não tomava água, para poder não ter tempo de ir para o banheiro, para não poder dar vontade de ir no banheiro, porque assim ele otimizava o tempo dele mais. Situação extremamente desesperadora. Né? O desespero gera isso com as pessoas. Então, ele precisou trabalhar intensamente para mudar aquela condição. Porém, aquele homem sempre manteve acesa a chama da esperança. Ele sempre acreditou que a situação dele poderia mudar. Ele sempre acreditou que aquilo ali poderia ser revertido. Mas aquele homem, ele agiu. E o ensinamento que a gente tira deste episódio, o ensinamento que a gente tira da ordem de Jesus, é necessário que trabalhamos enquanto é dia, é necessário que trabalhe agora. Por quê? Porque se você não trabalhar, se você não fazer nada, você vai morrer, vai vir à noite. E a gente não pode trabalhar. Jesus está usando uma metáfora aqui. Ele está falando, trabalhe enquanto você tem condições de enfrentar. Porque se você não conseguir enfrentar, se você sucumbir, você vai morrer. E você não vai poder fazer mais nada. Então, o ensinamento que a gente tira deste episódio, vamos dizer assim, dessa lição de Jesus, é que, em meio ao sofrimento, nós somos impulsionados por Ele para descobrir os meios para que o mesmo seja solucionado ou, ao menos, suavizado. Essas histórias, elas nos ensinam que a gente, mesmo em meio a situações de dificuldade, a gente tem condições de descobrir meios para solucionar esses problemas e até mesmo suavizá-los. Mas de que forma a gente vai descobrir esse meio? Aí ele fala no versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Se existe uma luz que ilumina a gente e orienta a gente, Jesus nos chama para poder buscá-lo, para aprender e tomar as melhores decisões. Ele é a luz do mundo, é Ele que joga iluminação espiritual na nossa mente. É Ele que mostra o caminho da verdade. Você pode me dizer, eu estou agindo, eu estou tentando desvencilhar. Se apega com Jesus, que Ele vai te dar o caminho para você poder obter a vitória. Se apega com a luz do mundo, se volta para a luz do mundo. Tem um monte de luz piscando aí. Ó. Essas luzes são ineficazes para poder nos dar a revelação plena, a revelação completa. Mas a luz do mundo não falha, porque é o Jesus encarnado. E Ele não falha porque Ele é sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele era comissionado por Deus para oferecer sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Ele era comissionado por Deus para poder se entregar pela dor do povo, ou para poder oferecer sacrifício pela dor do povo. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus
é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E ele, somente ele, sabe exatamente o que a gente está sentindo. Eu posso ter noção daquilo que você está sentindo. Eu posso até sentir uma certa dor, mas somente Jesus tem a compreensão plena exatamente daquilo que a gente está sentindo, porque ele é sumo sacerdote e se ofereceu por nós. E pelo fato de ele ser sumo sacerdote, ele conhece exatamente o nosso sofrimento e pode nos dar a direção para suavizar ou até mesmo superar este sofrimento. E essa direção, ela vem quando esses sofrimentos, quando a gente aprende a lição que a gente precisa agir. Terceira lição. O sofrimento, ele nos conduz às fontes da vida. Versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Jesus falou, meu filho, vem cá, ó. Vamos ter contato. Jesus poderia muito bem fazer igual ele fez com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu foi curado com uma palavra de Jesus. Jesus foi lá e curou o cego Bartimeu, pronto, acabou. Não tem história. Mas Jesus falou assim, meu filho, vamos ter contato. Eu quero te revelar as fontes da vida. Aqui, ó, vou passar essa terra aqui na tua cara. Vou dar uma cuspida aqui para mostrar que a gente tem intimidade. Para mostrar que o negócio aqui entre mim e você, o negócio é profundo. A intimidade, ela é plena. Vou cuspir. Tchá. Cuspiu na terra, jogou na cara do cego e falou, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Versículo 7. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O tanque de Siloé era um reservatório que foi construído na época do rei Ezequias, que o rei Ezequias resolveu canalizar as águas que brotavam por dentro da terra, por dentro da rocha, que a cidade de Jerusalém era cercada de rocha. É difícil fazer plantação ali, por causa da configuração geográfica. Até aquele salmo que fala que quem vai andando e chorando enquanto semeia, porque eles tentavam semear na rocha, eles tentavam fazer plantação na rocha, era muito difícil você plantar. Então, o rei Ezequias manda construir um aqueduto por dentro da rocha, para poder abastecer a cidade de Jerusalém, para poder suprir a cidade de Jerusalém de água, e esse aqueduto ele despejava no tanque de Siloé, que queria dizer enviado, porque as águas eram enviadas, eles acreditavam que as águas eram enviadas por Deus através da rocha, para poder suprir a necessidade de água do povo. Então, por isso que o tanque de Siloé, ele queria dizer enviado. E fazia com que a sede do povo fosse suprida. Então, a lição que a gente tira aqui é que, quando Jesus ele chama aquele cego para o relacionamento, e chama a mim e você para o relacionamento, ele quer nos apresentar as fontes da vida. Porque quando ele apresenta o tanque de Siloé para aquele cego, tipologicamente, ele está se apresentando como aquele que pode trazer a cura, como aquele que pode trazer o esclarecimento, como aquele que pode trazer o consolo nos momentos de dificuldade. Porque assim como as águas de Siloé abasteciam o povo, Jesus, ele proporciona amparo e segurança para a nossa alma. E como se dá isso? Na assistência física. Às vezes a pessoa está sofrendo um sentimento físico ali, está com uma doença, está com uma situação bastante problemática, precisa passar por um tratamento intenso, mas Jesus está demonstrando as fontes de água da vida e está amparando a pessoa nesse momento de dificuldade. Sabe por quê? Porque o tratamento existe. E todos passam pelo tratamento. Mas tem gente que morre e não resiste ao tratamento, e tem gente que sobrevive. E o crente sobrevive ao tratamento porque Jesus está amparando, está guardando e está cuidando.
Porque senão, ou todo mundo morria, é uma questão lógica, ou todo mundo morria ou todo mundo era curado. Se você for confiar só no tratamento, não, eu estou sendo tratado porque eu estou confiando só no tratamento. Não. Confie em Deus. Confie em Deus, porque o tratamento pode falhar. Porém, Jesus jamais falha. Nós somos amparados também nas situações emocionais. Quando a gente está vivendo momentos de tribulação intensa, momento de perturbação intensa da alma, momento de perturbação intensa do nosso ser. Mas a gente olha para Jesus Cristo e encontra a esperança em Jesus Cristo. Porque Ele nos chama para o relacionamento. Ele fala assim, ô ceguinho, vem cá, vou passar terra na tua cara. Vou passar terra aí e eu vou te curar. Jesus nos chama assim, vem cá, eu quero botar a minha mão em você para poder consolar você. Isso só Jesus pode fazer. Eu quero colocar a minha mão em você para poder consolar você. Mas é um chamado também para obediência. É um chamado para obediência e obediência às suas ordenanças. Jesus passou terra no olho daquele cego, deu uma cuspida bonita naquilo ali e falou assim, vai lá e se lava, me obedece. Às vezes Jesus está falando para a gente poder fazer alguma coisa, mas o que falta para a gente é obedecer. Então, se Jesus está falando com você, obedeça. Se Ele está falando no teu coração, obedeça, tenha fé, porque Ele vai proporcionar o milagre na tua vida. Às vezes o milagre não é a resolução do problema, às vezes o milagre é uma mudança de mentalidade para poder lidar com o problema. Às vezes o milagre não está nem na resolução, às vezes o milagre não está nem na cura. O milagre pode estar na condição que Jesus nos dá para poder encarar aquela situação. E Ele também nos impulsiona a viver experiências profundas de intimidade e relacionamento com Ele. Vai lá e se joga no tanque de Siloé. Se lava lá. Sabe por quê? Porque eu sou enviado de Deus. Eu vim ao mundo para salvar. O tanque de Siloé era enviado para poder suprir a sede física daquele povo. Jesus é enviado para poder suprir a nossa sede espiritual. É Ele que supre as nossas necessidades espirituais. E as águas do tanque de Siloé, elas eram usadas na festa do tabernáculo para poder simbolizar o sustento do povo de Deus em meio ao deserto. Jesus, Ele é a água viva que desceu do céu. Ele é a água viva que desceu do céu para poder não só tratar os nossos problemas materiais, mas para poder tratar a nossa alma, para poder mudar a nossa existência, para que a gente possa olhar para Jesus, para que a gente possa enxergar na face de Cristo a luz que vai mudar a nossa realidade, a luz que vai mudar o nosso ser, a luz que vai mudar a nossa mentalidade para encarar o sofrimento e vencer o sofrimento, a luz que virá de Cristo para poder nos fortalecer, para poder nos dar suporte, para poder gerar fé no nosso coração, sabendo que um dia nós viveremos com Ele eternamente em glória. É a luz que Jesus gera no meu e no teu coração. Ele é a luz do mundo. Ele é a água viva que desce do céu para poder suprir a minha e a tua necessidade. Está sofrendo como eu estou sofrendo? Se apega a Cristo, que Deus fará a obra para a glória dEle. Deus nos sustentará em meio ao sofrimento, para que a gente possa um dia mergulhar nas fontes de água viva. Essa é a lição que Deus tem para mim e para o teu coração nesta manhã. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar.